Olá, educando, educanda. Nessa unidade 2, nós estamos refletindo sobre o termo intelectuais orgânicos. Esse termo está ligado ao teórico Antônio Gramsci. Então, nesse breve vídeo, vamos refletir uma breve biografia do teórico. Estamos refletindo o educador do campo como intelectual orgânico e a escola do campo, a escola pública, como campo prático para formar intelectuais orgânicos. Então, o teórico Antônio Gramsci, ele nasceu em 22 de janeiro de 1891 em Cagliari, na ilha de Sardenha, no sul da Itália. Filho de pais pobres e de família enquadrada em situação de vulnerabilidade socioeconômica, desde então, desde muito cedo, o teórico Antônio Gramsci teve que começar a trabalhar. Na sua infância, passou fome junto com a sua família. Tais circunstâncias fizeram com que o teórico refletisse sobre divisão de classes, observasse a sociedade e observasse como vivia uma certa classe social e a outra, né? Ele percebeu essa divisão de classes sociais e a própria organização da sociedade. Então, quando o Antônio Gramsci nasceu, ele nasceu em um contexto de profunda crise do jovem Estado italiano, com níveis de gravidade, né, de vulnerabilidade socioeconômica, historicamente abalada desde o domínio colonial. Então, afetada pela miséria crônica, né, por um subdesenvolvimento estrutural. Então, o intelectual brilhante, o Antônio Gramsci, né, ele de certa forma desenvolveu sua teoria por meio de um trabalho prático, um trabalho no campo da batalha, no campo do trabalho mesmo, junto aos trabalhadores das classes populares. Então ele participou de experiências das lutas sociais, ele participou de experiências diretas, né, da miséria, da marginalização social dos trabalhadores. Gramsci sabia escutar os operários em atividade, costumava visitar e conversar com os trabalhadores. Gramsci se aproximou do socialismo pelo seu irmão Genaro, que era secretário da seção socialista e tesoureiro da Câmara do Trabalho. Então, a existência desse intelectual, do Antônio Gramsci, né, assim como tantos outros jovens de sua geração, foi marcada pelo drama da Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito de massas em que se aplicaram em larga escala os conhecimentos científicos dos anos precedentes e em que milhões de camponeses e operários foram literalmente enviados para o massacre, para participar, né, da Primeira Guerra Mundial. Antônio Gramsci foi um intelectual que afirmava a necessidade de superar a divisão histórica entre trabalho manual e trabalho intelectual, que torna o quê? Necessária a existência de um sacerdote ou costa separada, né, de especialistas da política e do saber. Os intelectuais, eles estão muito voltados para a liderança, para liderar na sociedade,
E os manuais continuam, né, no trabalho árduo. Era o pensamento do teórico Antônio Gramsci. Então, para ele, precisaria, né, existir o quê? Uma superação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Então, para o filósofo Antônio Gramsci, todo homem é um filósofo e precisa emancipar-se para pôr fim à exploração do homem pelo homem. Desse modo, o Antônio Gramsci, o teórico, ele estudou o marxismo. Aliás, entre os séculos 19 e 20, o marxismo afirmou-se no seio, né, do movimento operário, em grande parte, né, graças a influências de intelectuais, de jovens intelectuais. E o Antônio Gramsci leu, né, interpretou a teoria do marxismo à sua maneira, né? Na visão do Antônio Gramsci, como na de Marx, né, o desenvolvimento integral e unilateral do homem só poderia advir da superação dessa fratura historicamente, né, determinada, que seria a superação dos intelectuais, do trabalho intelectual e do trabalho manual, superar a diferença entre esses dois trabalhos. Então, para o Antônio Gramsci, a escola pública deveria unir o saber teórico com o conhecimento técnico, unir o teórico e o técnico, e possibilitando a libertação dos condicionamentos sociais e do estado de necessidade. Pensando assim, portanto, a escola pública, ela é colocada como possível lugar de formação de intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Segundo a perspectiva, né, epistemológica do Antônio Gramsci, o intelectual não se vincula, né, a uma formação acadêmica ou classe social específica, mas sim a um tipo de ação social. Ele seria capaz de fazer a ligação entre a superestrutura, teria que entender sobre sociedade, sobre como a sociedade está organizada, sobre as classes sociais, né, sobre quem manda, sobre quem lidera, quem trabalha, quem tem os modos de produção, que é a base ideológica de uma sociedade, entender sobre as crenças, o direito, as ideias, a religião, a arte e a infraestrutura, a base material do modo de produção. Então, no processo hegemônico pelo poder político, o intelectual assume o protagonismo ao ser responsável pela organização da cultura. Então, é preciso entender que todos os homens são considerados intelectuais, primeiro de tudo, para superar o trabalho intelectual do trabalho manual. Mas nem todos na sociedade desenvolvem um papel de intelectual. Então, para o teórico Antônio Gramsci, os intelectuais orgânicos do proletariado deveriam organizar a classe proletária, né? Para o processo de lutas pela libertação das condições de exploração econômica, política, social e cultural. Assim, a escola pública, sendo um possível espaço de formação de intelectuais orgânicos, deve repensar seu papel dentro da sociedade.
além de repensar o seu papel, analisar a totalidade das relações ali desenvolvidas, desde a fase da elaboração de seu planejamento, né, até fatores culturais e políticos. Então, a escola, ela pode ser um campo de formação de intelectuais orgânicos, né? E dessa forma, aqui no Brasil, nós temos um teórico, nós também podemos relacionar a esse termo, intelectuais orgânicos, que é o Dermeval Saviani, né, um filósofo brasileiro. O Saviani também nos ajuda a pensar sobre esse termo intelectuais orgânicos, pois é possível compreender em algumas das suas publicações, seus textos, teorias, né, sobre a possibilidade de a escola pública assumir-se como um espaço propício de formação de intelectuais orgânicos, né, oriundos da classe trabalhadora. Então, desse modo, torna-se cada vez mais importante que o professor, que o educador do campo, educadora do campo, professor, professora, seja qualificado como intelectual orgânico. De certa forma, consciente, né, do seu papel social, para que de fato favoreça a formação de um cidadão, né, holístico e desperte da sua existência, perceba a sua existência, né, perceba a sociedade, entenda a sociedade. Então, a escola pública como espaço de formação crítica, pautada no seu papel de formar cidadãos que vão refletir, né, a respeito das situações da sociedade, das coisas que acontecem na sociedade, né? Uma formação crítica, reflexiva. Outro educador também que nós relacionamos à teoria dos intelectuais orgânicos é o próprio Paulo Freire. No fórum dessa unidade 2, nós vamos ler um artigo onde nós vamos relacionar o pensamento do Antônio Gramsci e do Paulo Freire, né, junto ao termo intelectuais orgânicos, e fazer essa relação do educador, dos professores como intelectuais orgânicos na escola pública contra uma contra-hegemonia, né? Ou seja, uma classe se organizar percebendo que está sendo explorada. Bom, então nessa nossa unidade 2, nós estamos refletindo sobre esse termo intelectuais orgânicos, o educador do campo como intelectual orgânico, a escola pública do campo como campo de formação de intelectuais orgânicos, né? Principalmente quem está na escola pública, qual é a classe social que está na escola pública. É preciso haver essa superação do trabalho intelectual do trabalho manual. Então, vamos, né, participar do fórum. Desejo também uma boa prova, né, uma prova que será realizada no seu polo. E estamos aqui terminando esse breve vídeo. Bons estudos e boas leituras.